esse livro. Corajosos irmãos que ainda não adquiriram. Os irmãos adquiram Superabundante Graça, do irmão André Dong. É um livro, estava comentando com o irmão, de uma leitura muito simples. Você tocar no coração do autor, você lembrar do irmão André Dong, você vai ver que o falar dele é um falar muito simples, é um falar que alcança qualquer pessoa, pela simplicidade e também pelo amor que, por meio dele, o Senhor tem o desejo de nos alcançar. Então quero encorajar os irmãos a adquirirem. Uma coisa que é importante também é nós andarmos, sermos leitores assíduos, né? Às vezes você não tem um tempo, mas se você separar um tempinho, você pode estar lendo a literatura, lendo a palavra, o alimento diário. Então, se você tem necessidade de alguma literatura, procure o serviço de literatura irmão Leonardo. Amém? É um investimento para o reino. Tudo que se refere ao viver da igreja é um investimento para o reino. Tá bom, irmão? E o viver da igreja é um protótipo do reino, é ou não é? Nós não sabemos como vai ser lá, mas Deus nos permitiu estar vivendo o viver da igreja, que é o que certamente será no reino. Nós estamos sendo aperfeiçoados hoje para viver lá em união com todos os irmãos. Amém? Mas para isso nós precisamos crescer em vida. E a maneira de crescer em vida é hoje, nessa era. O irmão Ezra tem nos ajudado muito. A maneira de eu e você crescermos em vida é termos um viver de reuniões, um viver de invocar o nome do Senhor, pregar o Evangelho e ler. Nessa era de hoje, nós estamos vivendo, é fundamental ler. Amém? Nós temos a internet, muitas coisas fáceis, mas uma coisa que eu e você precisamos ter ciência é de que nós precisamos ler. Quando você lê, fica mais fácil você entender. É ou não é? Não é somente pelo ouvir, mas por meio da leitura, a facilidade de entendimento ela é um pouco maior. Ela é mais abrangente. Amém? Então hoje nós vamos finalizar esse livro, a última mensagem, crescer até a maturidade espiritual. O primeiro aspecto do nosso viver está relacionado à visão que tivemos, ou seja, a visão que chegou até nós. Paulo, no caminho para Damasco, ele teve uma visão, e essa visão no caminho de Damasco controlou, ou seja, foi algo que motivou, que manteve, que o sustentou e que o impressionou durante a vida toda. Ele teve uma visão celestial, e essa visão mudou totalmente o viver de Paulo. Paulo ele já não vivia mais por si mesmo, principalmente ali depois que o discípulo Ananias vai, em Atos 22, vai lá, enviado pelo Senhor para batizá-lo, e ele recobrando a vista, invocando o nome do Senhor, ele é salvo, e a partir daí, todo o seu viver muda, um viver controlado por uma visão. Uma visão chegou até a mim e a você, por meio do Evangelho. O Evangelho trouxe para nós, para dentro de nós, uma visão celestial. E o desejo do coração de Deus é que essa visão seja o controle do nosso viver, ou seja, que nós sejamos controlados por ela. Agora é fácil? Não é fácil. Assim como Paulo, que teve no seu viver, no curso da sua vida, várias situações, murmuração, às vezes o seu caráter ainda forte, logo no início teve problemas, batia boca com os judeus, questionamentos,
Até com aqueles que estavam próximo dele, ele teve dificuldade, mas uma visão o estava conduzindo, uma visão celestial. E nós hoje passamos pela mesma situação, mas aleluia! Junto com essa visão, foi revelado algo maravilhoso: o nome de Jesus. O nome de Jesus. Quando Estevão estava sendo apedrejado em Atos, Paulo ficou impressionado de ver aquele jovem ali sendo apedrejado, várias pedras, e ele não reclamava, ele não questionava, ele não falava nada. A única coisa que ele falava era Senhor Jesus. Impressionou Paulo. Como alguém sendo apedrejado, sendo ali tratado daquela maneira, ainda chamava por alguém? E isso o impressionou, e isso foi a salvação para Paulo. E hoje para mim e para você é a mesma coisa. Agora, sozinhos nós entendemos isso? Eu e você, no nosso cotidiano, cercado de tantas questões, atribulações, tantas coisas, nós sozinhos entendemos isso? Ou seja, nós precisamos estar na comunhão com os irmãos, para que eu e você possamos compreender essa visão. Não é somente para uma pessoa, mas é para todos nós. Paulo recebeu uma visão celestial, mas essa visão não ficou somente para ele. Ardeu nele o desejo de transmitir para todas as igrejas, de uma maneira tão simples e fácil, para que houvesse entendimento, toda essa visão. Está vendo como que o Senhor é maravilhoso? Uma coisa que eu sempre comento, que se alguém é salvo hoje, ou ontem, ou vai ser salvo amanhã, ele vai receber a mesma visão, mas ele vai ficar entendido dessa visão a partir do momento que ele está na comunhão dos santos. Está vendo? Essa visão não é para alguns, é para todos nós. Por isso que aqui em Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19, Paulo fala assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade e o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então nós precisamos da comunhão dos santos, precisamos estar juntos. Por que estar juntos? Porque quando a palavra vem, ela não vem somente para um, ela vem para todos. E quando nós estamos juntos, nós compreendemos na comunhão com os santos toda essa visão celestial. Então tudo isso, irmãos, por um lado tem a questão pessoal, particular, a minha pessoa, mas por outro lado tem o corpo, membros, estamos no corpo, e a bênção chega até nós por meio do corpo. Ó Senhor Jesus, aleluia! E para que é essa visão? Qual que é o fundamento dessa revelação? Para que isso? Para que isso que nós recebemos seja aplicado no nosso viver. Não é para ficar no conhecimento da mente, não é para ser um expert na palavra, um expert em invocar o nome do Senhor, um expert em falar a palavra, em pregar o Evangelho, mas isso precisa ser aplicado no meu e no seu viver de maneira prática. Praticar no dia a dia o que nós recebemos do Senhor, por meio do alimento diário, por meio da palavra, o que nós ganhamos, nós precisamos aplicar. Quanto mais nós aplicamos, mais vamos sendo constituídos com essa visão, mais nós vamos sendo firmados junto com os santos.
Quanto mais você entende do propósito do que está no coração de Deus, mais você vai sendo firmado, mais o seu viver vai sendo direcionado para Cristo, para o que está no coração de Deus, porque você vai passar a entender o que está no coração de Deus. Por isso que há necessidade de praticar, está vendo? Para você ter uma visão geral do Evangelho, o que é o Evangelho, nós precisamos fazer o quê? Pregar o Evangelho. É ou não é? Para que nós tenhamos uma visão global, o que é o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos ir até as pessoas. Quando você vai até as pessoas, você percebe a necessidade das pessoas, que também era a sua. Só que nós não entendíamos assim como elas não entendem. Mas quando o Evangelho chega, é uma salvação para elas, e também é uma maneira do Senhor mostrar para mim e para você qual que era a nossa condição no passado, e que quando esse Evangelho chegou, mudou a nossa vida. Está vendo? Aí você passa a ver, quando você tem essa prática, você passa a perceber o que é o viver da igreja. Aleluia! Isso que aqui em Efésios capítulo 3, versículo 3, Paulo falou assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, uma revelação mostrou, clareou, chegou até Paulo de uma maneira clara, concreta. Era um mistério que estava oculto, mas chegou a Paulo de uma maneira soberana, assim como chegou a mim e a você, ué. Agora nós precisamos fazer o quê? Praticar, viver. Quanto mais você pratica, mais você vive, você ganha mais o quê? Revelação. É ou não é? Quando a revelação, ela vem por meio disso, irmãos. Prática. É a mesma situação você no seu trabalho. Quanto mais você faz aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você está fazendo, mais você vai descobrindo maneiras de ser mais eficiente naquilo que você faz. E quanto mais você descobre mais maneiras, mais eficiência naquilo que você faz, condições, vai fazer o quê? Vai ajudar a outros. É ou não é? Esse é um princípio. Quanto mais você prega o Evangelho, mais você vai descobrindo maneiras, o próprio Senhor vai te dando maneiras de levar esse Evangelho, que será ajudado a outros, e os outros serão o quê? Ganharão a mesma revelação, terão a mesma prática, e o negócio só vai aumentando. Então é algo que estava oculto, é um mistério que estava oculto, que foi revelado para nós como um dom, ou seja, um dom de graça em vida. É um dom maravilhoso que foi dado a mim e a você. E que dom é esse? Isso é rico demais. O próprio Senhor foi dado para mim e para você. Sem nós não precisávamos pagar nada. Sem eu e você precisávamos de fazer, no início do nosso viver cristão, fazer nenhum esforço. Era como criança, uma criança recém-nascida que precisava do acompanhamento dos pais. A igreja precisa de pais, está vendo? Muitos virão como bebês ainda, jovenzinhos em Cristo, que precisarão de quê? De um cuidado maternal, um cuidado paternal, para conduzi-los a Cristo. Senhor Jesus, e nós recebemos esse dom para o nosso desfrute. E quanto mais nós desfrutamos desse dom, mais a graça, somos supridos pela graça, e quanto mais nós exercitamos, mais essa vida divina que está em nós, ela cresce. Às vezes nós ainda não achamos que não somos autossuficientes, mas o que o Senhor nos chama? Para invocar o nome dEle, para desfrutar dEle, e nós temos tudo para desfrutar do Senhor. Aqui em Romanos capítulo 5,
Romanos capítulo 5, versículo 15. Paulo fala assim de uma maneira tão boa: todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Não é apenas alguns, não é sobre alguns, mas sobre muitos. E quanto mais eu e você praticamos esse dom, mais ele vai se tornando o quê? Um ministério. Mais ele se torna um ministério. E quando você tem esse dom e tem esse ministério, qual que é o desejo do coração de Deus? Que você aperfeiçoe a outros. Não é para ficar para mim, mas é para aperfeiçoar outros. E quanto mais você aperfeiçoa, mais vão sendo aperfeiçoados e mais vão sendo aperfeiçoados. E aí o que é que acontece? A vida divina começa a crescer no nosso meio. E quanto mais isso acontece, mais o nível da graça cresce. Por isso nós precisamos praticar, irmãos. Por isso que eu e você precisamos praticar. Esse viver, o viver da igreja, é um viver de praticar. Como esses ministros que proclamam as boas novas, proclamam Cristo para todo homem, em todo lugar, não importa onde esse homem esteja, se ele está no ônibus, se ele está no trabalho, se ele está na rua, não importa onde ele esteja, ele precisa ouvir o Evangelho, ele precisa ouvir a boa nova. E quanto mais você pratica isso, tem esse coração, precisa haver, uma coisa que nós precisamos, é de ter simplicidade, ser simples. Uma vez eu ouvi uma palavra, irmão Dong, Deus deseja conhecer algo em mim e você. Todos nós temos um homem exterior e um homem interior, é ou não é? Deus está interessado no homem interior. É esse homem interior que Ele quer conhecer, Ele quer que saia para fora, Ele quer que seja mostrado nesse homem exterior. Então eu e você precisamos ser o quê? Simples, e deixar o Senhor expor esse homem exterior, esse homem cheio da vida divina, sair para fora. Quanto mais você e eu fazemos isso, mais nós nos tornamos fervorosos, e quanto mais você e eu nos tornamos fervorosos nesse viver, mais desperta em nós o desejo de servir o Senhor. É ou não é, irmãos? É a mesma coisa de uma família. Quer ver como muda uma casa? Tem um marido e a esposa. Enquanto estão os dois ali, eles estão numa lua de mel, estão tranquilos, um cuidando do outro, um viver do lar, vem do trabalho para casa para o trabalho. É a vida comum do lar. Mas quando vem o primeiro filho, tudo que os dois fazem já muda a direção, é ou não é? Todo o viver daqueles dois direciona para quem? Para o filho. Tudo na casa já tem uma direção, que é o filho. Filho ou a filha. Tudo tem uma direção. Então muda. E aí eles passam a dedicar todo o viver deles em função daquele filho. Todo o viver deles, tudo que eles fazem é direcionado para aquilo. E quanto mais eles fazem isso, mais eles se alegram, mais eles querem se dedicar, mais eles querem se doar para aquela criança, para que ela tenha um viver normal, cresça num lar normal, seja educado de uma maneira normal. Então eles direcionam, e aquilo ali queima dentro deles, queima. Eles ficam desesperados, se está respirando bem, se tem roupinha, se tem o alimento, como é que está a caminha, se tem pernilongo ali ou não. Eles fazem de tudo para cuidar de uma maneira tão divina, gostosa daquela criança. Viver da igreja.
Quanto mais você vive esse viver, praticando o que você ouviu, mais ele vai queimando no seu interior, e você vai ficando cada vez mais fervoroso, mais alegre, mais vivo, e aí você vai ter prazer de servir o Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e você, ué. O seu viver hoje, ele está direcionado para uma única incumbência: o avanço do Evangelho. Eu e você precisamos ficar claros disso. Todo o nosso viver de igrejar, o viver familiar, está voltado para uma única incumbência, hoje nessa era. Então eu e você precisamos fazer o quê? Direcionar nossa vida para isso. Distribuindo folheto, saindo com os comportores, presenteando um jornal Árvore da Vida. Irmão, é fazendo o que o Senhor colocar no nosso coração. E quanto mais nós fazemos isso, mais isso vai queimando em mim e você, vai nos fazendo ficar o quê? Fervorosos, alegres, com desejo de servir o Senhor. Amém? Então nós precisamos ter esse coração. Por isso que aqui em Romanos capítulo 12, versículo 11, Paulo fala assim: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E esse serviço a Deus é para quê? Nos fazer vencedores. Quando o pai e a mãe verem aquela criança passando por todas aquelas fases, e o que é importante, os pais acompanhando, é como eu e você. O Senhor está nos acompanhando a passar por todas as fases da vida cristã, seja nos tropeços, nas dificuldades, na alegria, na vitória. O Senhor está ali nos acompanhando, está nos moldando, e os pais ali acompanhando aquela criança, crescendo, sendo aperfeiçoada, educada. Eles vão ficar alegres ou não vão? Se você olhar no contexto humano, quando essa criança, ela chega numa idade adulta, e ela quer o Senhor, ou ela tem um caráter bem formado, os pais vão ser vencedores ou não? Ser vencedores. O nosso dar na vida da igreja, o nosso colocar, praticar, viver, para que tudo isso? Para nos fazer vencedores. Agora, vencedores sozinhos, pela nossa capacidade, pela nossa força, pela nossa eloquência, é igual esse pai e essa mãe. É pela condição deles, pela força deles? Não, mas pela graça. Pela graça, eu e você vamos ser vencedores. Ó Senhor Jesus! E pelo fato de nós sermos vencedores, existe um requisito que é crucial no nosso viver para alcançarmos essa vitória: ser obedientes à visão celestial. Assim como Paulo, irmão, assim como o irmão Dong, irmão Reinaldo, foram irmãos obedientes. Irmão Dong, uma vez ele falou para nós que ele foi obediente à visão celestial. Ele viu, ouviu, e aquilo ali passou a ser o viver dele, assim como Paulo. O princípio é o quê? É nós sermos obedientes. Um dia nós ouvimos, um dia nós presenciamos, nós vimos, e aquilo mexeu conosco, e hoje controla o nosso viver. E qual deve ser a nossa atitude para com isso? É a mesma experiência de um filho que cresce, guardado pelo pai e a mãe. O que deve brotar no coração desse filho e dessa filha? Gratidão, irmãos. É a mesma experiência nossa. No viver da igreja, o que nós precisamos ser para o Senhor? Gratos. Gratos. Sermos gratos ao Senhor por tudo. Tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem conduzido até o dia de hoje. Sermos agradecidos. Puxa, o Senhor tem nos carregado, é ou não é? Ele que tem nos levado, irmãos.
O Senhor é que tem nos conduzido, é Ele que tem nos levado nesse caminho, não é nós não, mas Ele tem nos chamado, tem sido perseverante, tem sido amoroso, tem sido tão rico, tão brando, sempre nos chamando, sempre nos encorajando por meio da palavra. O que nós precisamos ter para com esse Senhor? Gratidão eterna, gratidão eterna. Jamais reclamar da nossa condição, da nossa situação. Isso aí é o mínimo. É o mínimo. Às vezes o Senhor permite para que nós sejamos aperfeiçoados, para que a vida divina ela possa crescer e amadurecer. Então hoje nós precisamos ser gratos ao Senhor e fazer de tudo nesse viver maravilhoso, nesse viver de igrejar, crescer em vida, crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Não crescer no meu conhecimento, mas crescer naquele que é a cabeça, Cristo. Por isso nós precisamos estar sempre tendo um coração de cuidado, está vendo? Um cuidando do outro, um apacentando o outro, um orando pelo outro. Precisamos ter esse coração. Às vezes nós estamos no GFCM, precisamos cuidar uns dos outros. Estamos na reunião da igreja, precisamos estar cuidando, suprindo. O nosso falar deve ser um falar de quê? Suprir vida, suprir Cristo, suprir a vida de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então nós precisamos ter esse coração, crescer até a maturidade espiritual. Ontem o irmão falou, claro, que nós precisamos aprender a andar no Espírito. Nós precisamos aprender a andar no Espírito, viver pelo Espírito. E esse Espírito é o nosso espírito humano, irmãos. É o nosso espírito humano mesclado com o Espírito de Deus. Anseia no coração dos irmãos que estão à nossa frente, que nós possamos aprender nessa era a andar por meio desse Espírito. Não pelo que ouvimos, não pelo que vemos, não pelas coisas exteriores, os acontecimentos exteriores aí fora, que só tendem a nos confundir, a trazer dissolução para o nosso coração, problemas para nós. Então nós precisamos andar e viver por meio do Espírito. Amém? Então vamos ser esses, crescer até a maturidade espiritual, sendo gratos ao Senhor. Não somente gratos ao Senhor, mas obedientes. Amém? Jesus é o Senhor. Nós temos ainda 10 minutos. Então dá tempo dos irmãos virem testemunhar. Amém? Os irmãos podem mesclar a reunião de ontem com a de hoje. Aleluia!